E ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja como que nós temos que ler a palavra de Deus. Não é como uma notícia de jornal, de uma revista, de um site de internet. Veja que só aqui na introdução, oração de Moisés, homem de Deus, a gente para pensar na vida de Moisés. Quantas coisas nós aprendemos? Eu citei pouquíssimas dela. Não deu nem para arranhar a biografia de Moisés. Mas agora tem uma palavrinha aqui, logo no primeiro versículo, que é para nos fazer pensar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o teu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Os homens pensam que um castelo, um palácio, carro blindado, segurança, colete à prova de balas. Estou refugiado aqui no meu castelo, com meus soldados. De que serviu para Faraó toda a segurança do palácio, todo o seu exército, toda a sua segurança, todas aquelas pessoas a seu serviço? De que serviu para Faraó? A história está repleta de casos de homens, mulheres, famílias, nações inteiras que colocaram a sua confiança em coisas palpáveis, como casa, dinheiro, poder, autoridade, homens arrogantes. Você sabe com quem você está falando? Faraó disse para Moisés: quem é o Deus de Israel? Fez pouco caso. Ele descobriu quem era o Deus de Israel. Ele descobriu a duras penas. Mas descobriu tarde demais. Porque a sua arrogância, a sua petulância não permitiu. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Se nós chegamos aonde chegamos é porque Deus tem preservado as nossas gerações desde Adão e Eva. A humanidade, se tivesse sido deixada por sua própria conta, já teria deixado de existir há muito tempo. A humanidade já não existiria. Já teríamos nos auto-aniquilados. Por que a humanidade persiste em sobreviver? Não é por causa da capacidade intelectual humana, mas são as misericórdias do Senhor, que tem nos livrado, que tem nos guardado. Ai de mim se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui hoje. E provavelmente você também não. Você que nos acompanha pela internet também não estaria aí, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Ele é o nosso refúgio. Moisés sabe muito bem disso. O pequeno Moisés que foi colocado no cesto, aquele cesto era o seu refúgio? Não. Mas Deus, a mão de Deus que estava sobre aquele pequeno cesto, que conduziu aquele pequeno cesto pelas águas turbulentas do rio Nilo, cheio de crocodilos. O cesto não virou, ele não morreu afogado. Deus conduziu até as mãos da filha de Faraó. Quem concedeu à filha de Faraó essa disposição de agir com bondade?
com Moisés? Foi Deus que o guardou durante 40 anos também no deserto. Foi Deus que o guardou. Ele não entendia nada, ele não sabia nada de deserto, mas sobreviveu no deserto. Foi Deus quem livrou o povo de Israel. Foi Deus que sustentou o povo por 40 anos no deserto. Moisés agora está próximo do fim da sua vida. Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é o nosso refúgio. Coloque nele a sua confiança. Coloque nele a sua esperança. Porque ele é o nosso refúgio. Não coloque a esperança e a segurança em governos. Não coloque sua segurança no teu dinheiro. Tampouco na sua casa, muito bem murada, muito bem guardada. Não há segurança em nada disso. Como vamos ver no decorrer da exposição da palavra, Ele é o nosso refúgio, o nosso único refúgio. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos sustenta. É Ele e mais ninguém. É Ele e mais nada. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Entenda isso a respeito de Deus. Aprenda isso. Pense nisso. E que isso possa te trazer paz e segurança. E ele prossegue, versículo 2. Ele dizendo: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quem escreveu o livro de Gênesis? Quem foi? Igreja? Estão comigo? Foi Moisés. Moisés recebeu a revelação da criação. E ele, tendo isso em memória, ele diz: Senhor, antes que os montes nascessem, não havia nada. E o Senhor formou e criou todas as coisas. Antes que os montes. Havia muitos montes naquela região ali do deserto do Sinai. Moisés já havia subido muitos deles várias vezes. E se encontrado com Deus. Aonde nós estávamos quando Deus criou os montes, criou todas as coisas? E como criança, muitas vezes, tentando debater com o pai, com a mãe, determinados assuntos, às vezes fazemos isso com Deus. Nós não entendemos e queremos ficar debatendo com Deus como se nós soubéssemos alguma coisa a respeito da vida. E é por isso que em Jó 38, de 4 a 6, e olha que nós estamos falando de Jó, que um homem que sofreu, talvez só a graça e a misericórdia de Deus para nos guardar com relação a isso, mas tivéssemos passado por 1% do que Jó passou, será que teríamos preservado a nossa fé? Jó então começa a questionar ao longo do seu livro o porquê que ele estava sofrendo aquilo. Por que ele estava passando por aquilo? Ele via aquilo como uma injustiça. Eu não merecia isso. Alguma vez você já expressou essa frase? Eu não mereço isso? Já? Alguma vez? Eu já. Eu não mereço isso. Mas nós só usamos essa frase quando nós sofremos injustiça. Quando nós recebemos algo que nós não merecemos, você não fala: eu não merecia isso, Deus.
Nós tentamos dizer, não, Deus me abençoou porque eu faço, porque eu sou assim. Deus me abençoou porque eu oro, sou fiel, guardo os mandamentos, sou um cristão fiel. Então a gente tenta justificar as bênçãos de Deus nos autoglorificando. Mas Jó estava questionando. E Deus então intervém e fala com Jó, em 38:4, e pergunta: onde estavas tu? Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? A terra tem fundamentos? Dízimo, se tens entendimento. Me diz aí se você sabe. Onde você estava? Quem pôs as medidas, se é que sabes? Você sabe quem determinou as medidas da terra, dos montes, da profundeza do mar, dos limites dos oceanos? Você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Está pendurado? A terra está pendurada? Ela tem base? Ela tem uma base? Ou está pendurada por um cordel? Você sabe dizer? Perguntando para Jó. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ela tem uma base, mas a base está fundada em quê? Você sabe me dizer? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E Moisés, ciente disso, ele diz: Senhor, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, agora vem a pérola. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade. Por que ele usa de eternidade a eternidade? O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo o relato de Gênesis capítulo 2. De maneira maravilhosa, totalmente diferente de todo o resto da criação. E diz o texto que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A partir do momento da concepção. Por isso nós somos contra o aborto. Porque no momento da concepção há vida, há um ser humano, uma alma foi gerada, uma alma foi criada, uma alma preciosa para Deus. Ela não era eterna, ela não existia antes disso, mas a partir desse momento ela passa a existir e ela se torna eterna. A nossa vida não termina com a morte física, com a morte terrena. A alma, ela é eterna. A questão é, aonde a nossa alma vai passar a eternidade? As Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos, falam de dois lugares, dois destinos, o inferno e o céu. Jesus veio para morrer em nosso lugar, levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e através da fé salvífica, da graça e da misericórdia que nos foi oferecido gratuitamente, sem nós merecermos, podermos ir para o céu e passarmos com Deus a eternidade. Mas ele diz aqui que de eternidade a eternidade, ele sempre foi Deus. Sempre foi. Ele não foi criado. Ele não teve início. Ele não teve princípio. Sempre foi Deus. E sempre será Deus. E o fato dele sempre ter sido Deus é que não há mudança. Deus não está aprendendo. Ele não está crescendo. Ele sempre foi o que é. Onisciente e onipotente.
Ele sempre foi o Todo-Poderoso. Ele não foi adquirindo poder e força e sabedoria ao longo da eternidade. Ele sempre foi Deus e sempre será. Ele não envelhece, ele não se cansa, ele não se esquece. Ao contrário de nós. Qual o homem ou a mulher, por mais forte que tenha sido ou que seja, que sempre será forte, belo, sábio, inteligente? Nós temos na história casos de mentes brilhantes no seu tempo, que nos últimos dias de vida, por causa de uma doença degenerativa na sua mente, não sabia nem quem era, não reconhecia os seus entes queridos, não conhecia a sua história, o que ele fez na vida, quem ele é. Ele era para si mesmo um grande estranho, porque, como Moisés vai prosseguir, nós somos pó. Mas Deus não, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Isso também nos traz segurança. Ele não muda. Ele nos salvou pela sua graça e misericórdia. Te salvei hoje. Aí chega amanhã, Deus diz assim, sabe de uma coisa? Eu me arrependi de ter te salvado. Acho que eu não vou te levar para o céu, não. Ele não muda de ideia. Ele não muda de opinião. Como nós mudamos. Por qualquer coisa. Né? As irmãs passam na frente de uma vitrine de uma loja, vê uma roupa muito linda, um vestido lindo. Se apaixona. Compra. Usou 2, 3 vezes, já perdeu o interesse, você não quer mais. Os homens são assim também. É da nossa natureza humana. Queremos muito uma coisa hoje. Amanhã já não queremos mais. Não, eu vou fazer determinada coisa porque Deus está me falando. Não é Ele que está desejando. Mas diz que Deus, para ter aprovação, diz que Deus que está falando. Aí passa um tempo, muda de ideia, a gente questiona, mas Deus não falou? Deus mudou de ideia? Deus não muda de ideia. Então esse pensamento, esse conhecimento de que Ele é Deus de eternidade a eternidade, também nos traz segurança. Porque se trata de alguém que nós podemos, em primeiro lugar, confiar. Não é alguém que vai dizer uma coisa hoje e amanhã vai dizer outra coisa diferente. Não é bom? Isso não é bom? Ele não é como os deuses do panteão grego ou romano, ou de outras religiões que estão sempre em conflito, são agitados. Não, Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele não muda. O mesmo poder que Ele teve ontem, Ele tem hoje e terá por toda a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Isso nos traz segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus. De eternidade a eternidade. Tu reduzes, versículo 3, o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque do pó fostes criado, e ao pó tornarás. Vejam como é importante nós conhecermos o nosso Deus. Entender que Ele é o nosso refúgio, de que Ele não muda. E que nós somos pó. Precisamos ter isso em mente. Antes de murmurarmos, reclamarmos, reivindicarmos qualquer coisa da parte de Deus, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu sou pó. Eu vim do pó.
A única dignidade que nós temos, que eu tenho em mim, que nós temos, é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque se não fosse isso, seríamos como os outros animais criados pela palavra. Completar mais um ano de vida, ou mais, como no caso da nossa igreja, mais um ano de existência, é bom. Quando nós somos crianças e fazemos aniversário, né? Criança, bolo, parabéns, guaraná, a gente olha para o futuro. A gente é criança, a gente não tem muito o que olhar para trás e ver o que a gente aprendeu com a vida. A gente projeta futuro. Fez 10 anos, já está pensando em fazer os 18. A menina fazer os 15. Quero ser adulto. Eu quero ser o latifundiário do meu próprio nariz. Não ter mais que ficar dando satisfação para A ou B. Criança. Sabe de nada. E a gente projeta futuro. Quando a gente já está numa idade, eu, por exemplo, em janeiro, completei 58 anos em janeiro. Carinha de 57, mas tenho 58. E a gente para refletir. 58, será que eu tenho mais 58? Eu cheguei na metade ou já passei da metade? Moisés já estava com 80. Foi surpreendido por Deus, foi chamado com 80. Então, se você tem 80 ou mais, não pendura as chuteiras, não. Porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Mas a gente olha para trás, a gente vê. 58 anos, me converti aos 20, tenho 38 anos de vida cristã. Aí eu penso, meu Deus, nesses 38 anos, vamos deixar para trás os 20, os primeiros 20 anos, mas nesses 38 anos, quanta bobagem que eu fiz, quanta besteira, quantos erros. Quantas vezes eu fui conscientemente desobediente a Deus? Quanta bobagem eu acreditei por não conhecer a tua palavra. Por isso que essa igreja aqui incentiva vocês a lerem a Bíblia. Uma das contribuições que a Reforma Protestante trouxe foi traduzir a Bíblia para as línguas dos respectivos países. A palavra de Deus era lida em latim, ninguém falava latim, além do alto clero, e as pessoas tinham que acreditar naquilo que a igreja falava. E aí houve a Reforma Protestante. Não, nós temos que ter Bíblias no idioma que nós podemos ler. Inglês, alemão, francês, português, espanhol, italiano, para que o povo possa ler. Porque nós não queremos um povo ignorante, desinformado. E aí esbarrou num outro grande problema. A grande maioria da população era analfabeta. Então não adiantava ter uma Bíblia em português ou no seu próprio idioma, você não sabia ler. Continuava no mesmo problema. E aí a igreja protestante pensou, nós temos que alfabetizar o povo. Aí surge a escola dominical, onde crianças, jovens, adultos, pessoas que não tinham recursos para ir para a escola, porque não existia ensino público, educação era cara, e aí o povo começa a ser alfabetizado, aprender a ler através das Escrituras. Aí surge a escola dominical. E o povo começa a ser alfabetizado.
Mas a igreja protestante vai além, diz assim, olha, nós temos que criar escolas. Só os domingos não é suficiente. Por isso que em muitos lugares, as primeiras escolas funcionavam no mesmo prédio onde funcionavam aos domingos os cultos nas igrejas. As igrejas abriam as suas portas durante a semana para que as crianças, os jovens, os adolescentes pudessem ser alfabetizados. Então foi uma contribuição atrás da outra. E aí eu lembro, quanta coisa, quanto arrependimento, olha, meu Deus, quanto tempo perdido, quanto tempo jogado fora. Tem misericórdia, Senhor. E aí eu orei, Senhor, e falei, Senhor, eu não sei quanto tempo de vida ainda me resta. 58 minutos, 58 horas, 58 semanas, 58 meses, 58 anos, não sei. Mas seja quanto for, Senhor, que eu quero vivê-los com intensidade, debaixo de obediência, para que eu possa ouvir do Senhor, meu servo, que é fiel em toda a minha casa, em todas as coisas. Completar. Nossa igreja está completando 11 anos de existência. Será que acertamos tudo? Não. Impossível. Erramos aqui, falhamos ali, mas estamos perseverando, prosseguindo em conhecer ao Senhor e servi-lo da melhor maneira possível. Mas para fazer isso, precisamos conhecê-lo e entender que Ele é o nosso refúgio. Que Ele é Deus de eternidade, eternidade e não muda. O mesmo Deus que nos mandou vir para aqui para o Coelho, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos manter. Desde que sejamos ouvintes, atentos, fiéis e praticantes da sua palavra. Deus não te chamou para se tornar um cristão, para se tornar um membro da Nova Vida em Coelho, apenas para melhorar a sua vida, mas para transformar a sua vida. Versículo 3: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, porque todos nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Versículo 4: Pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Se eu te perguntar, pedir para você escrever uma redação, faça uma redação escrevendo tudo que você fez no dia de ontem, tudo que você pensou, tudo que você sentiu, você vai lembrar de tudo? Do que você fez ontem, eu estou falando de ontem, você vai lembrar? Mas Deus lembra perfeitamente de tudo o que aconteceu em todos os lugares, na mente e no coração de todos os seres humanos que estavam vivos há 1000 anos atrás. Ele não precisa de que ninguém fique falando para ele, lembrando, olha, aconteceu isso. Pô, obrigado aí por ter me lembrado, eu tinha esquecido. Não precisa. Ele não se esquece das suas promessas. E Ele também não esquece das nossas promessas. Por isso Jesus diz, tenha cuidado, não faça voto, não prometa. Vai e faz, mas não fica prometendo. Só aprendi. Aprendi logo no início? Não. Por isso que nós precisamos aprender com os homens de Deus, como no caso aqui Moisés.
Pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, foi como o dia de ontem, passou. Final de semana passa rápido, né? Chega segunda-feira, poxa, final de semana passou que eu nem vi. Não é assim, não é mais ou menos assim? 1000 anos para Deus, passou 2000 anos. O sábado e o domingo para Deus é 2000 anos, comparado a um final de semana. Então dá para a gente se comparar com Deus, querer debater com Deus, querer discutir com Deus? Não, não tem como. É aceitar, crer, confiar e agradecer por Deus estar do nosso lado. Por Deus nos amar, apesar de sermos quem somos. Ele nos conhece. E apesar disso, o incrível é isso. Deus nos conhece e mesmo assim nos ama. Talvez aqueles que não nos conhecem, nos amar, nos admirar, é fácil. Mas aquele que nos conhece, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, isso é extraordinário. É como o dia de ontem que se foi. Aí ele pensa bem, não, é muito tempo. 1000 anos, Senhor, é como a vigília da noite. A vigília da noite dura 3 horinhas. A noite é dividida em 4 vigílias de 3 horas cada. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, das 0 horas até as 3 horas e das 3 às 6. 1000 anos são como 3 horas para Deus. Não é nada. Fazem 2000 anos que Jesus partiu prometendo voltar. Para Deus, só 2 dias. Menos de 2 dias. 6 horinhas. É como o dia de ontem que se foi, é como a vigília da noite. 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Tu os arrastas na torrente. Ano passado nós vimos, espantados, a consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. É comum, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, isso a gente vê todo ano. Mas na proporção que houve lá no Rio Grande do Sul, porque não foi em um município, foram em várias cidades do Rio Grande do Sul. E nós vimos aquelas imagens de casas bem construídas, casas sólidas, que o morador dizia, esse aqui é meu refúgio. Foi arrastado e levado pelas águas. Árvores, animais, cidades inteiras ficaram submersas, foram destruídas pela torrente. Moisés está comparando então. O tempo passa como uma torrente que sai arrastando e levando tudo. Existe refúgio nessa terra, queridos? Existe lugar seguro nessa terra? Humanamente falando, tem cidades mais seguras, cidades menos seguras e tal, mas não existe. Porque a pessoa pode estar, o ser humano, o poderoso, como o faraó, estava lá protegido. Todo refúgio, toda proteção, toda segurança que o Egito poderia dar para ele, não serviu de nada. Nem para o seu filho, que foi morto. Quando nós paramos, se os poderosos deste mundo pensassem nisso, pensassem na brevidade da vida e olhassem para si como sendo pó, não seriam tão arrogantes e tão perversos como são, não cometeriam as injustiças que eles cometem. Eles teriam temor de Deus, eles teriam cuidado de Deus, mas infelizmente não aprendem com a palavra de Deus e não aprendem com a própria história.
Tu os arrastas na torrente, são como um sono. É como um sono, um cochilo. 1000 anos é como um cochilo. É como a relva, e ele continua comparando o ser humano. Ele agora compara o ser humano. Você é uma relva que floresce na madrugada, no frescor da madrugada. Você viceja, germinando, crescendo, floresce e à tarde murcha e morre. Essa é a brevidade da vida humana. Não estou falando isso para deixar ninguém triste. Poxa vida, eu fui lá na igreja para ouvir uma palavra, para me jogar para cima. Mas porque a partir desse entendimento, da brevidade dessa vida, vai fazer com que a gente se prepare para a eternidade. Porque se nós não tivermos esse entendimento, não tivermos essa noção, a gente vai vivendo de qualquer jeito, achando que a gente tem todo o tempo do mundo para entregar a nossa vida para Jesus. Não chegou a minha hora. Eu gosto de ir na igreja, mas eu não tomo uma decisão com Cristo, porque não chegou a minha hora, estou muito novo ainda, tenho muitas coisas para realizar. Quem te garante? Quem me garante que eu vou estar vivo amanhã para tomar essa decisão, domingo que vem? Não temos garantia nenhuma. Então eu digo, se você tem que entregar a sua vida para Jesus, se você não entregou ainda e tem que entregar, faça isso hoje. Não deixa nem para o culto da noite. Faça isso hoje, porque você não sabe, nós não sabemos, ninguém sabe, porque somos pó. Somos como essa relva que floresce na madrugada, vicege, floresce, à tarde murcha e seca. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Se você tem que entregar a sua vida para Jesus, se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Se você tem alguém a quem você deve pedir perdão, faça isso hoje. Se há alguém que você deva perdoar, faça isso hoje. Se há alguém que você tem que dizer, eu te amo, faça isso hoje. Porque tem muita gente enlutada, chorando pelo ente querido que partiu, porque eu o amava, mas nunca disse isso. Eu o perdoei, mas nunca expressei o perdão. Eu sabia que estava errado, que eu deveria pedir perdão, mas não pedi. Agora é tarde. Então, o que tivermos que fazer, façamos o quanto antes, porque essa vida é breve, passa muito rápido. Foi dado o recado. Agora é contigo, a decisão é sua. Pois somos pó. Murcha e seca, versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que Moisés está falando agora aqui a respeito de Deus? Que ele também se ira. Não fica, Deus é amor, que lindo, é só beijinhos e abraços. Ele também se ira. E Moisés é testemunha disso. Ele viu a ira de Deus contra Faraó e o Egito. Ele viu o que Deus é capaz de fazer com os pecadores, com os perversos, com os iníquos. Ele viu o sofrimento do povo egípcio. E ele viu muitos israelitas
Durante esses 40 anos no deserto, ele viu muitos israelitas, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, o povo escolhido, mas ele viu muitos deles morrerem por causa da ira de Deus, porque eles provocaram a ira de Deus. O fato de sermos cristãos, o fato de sermos crentes em Cristo Jesus, não nos dá o direito de ficar provocando a ira de Deus. Porque o cálice da sua ira será derramado. Pois somos consumidos, Senhor, pela tua ira. Ele viu muita gente sendo consumido pela ira de Deus. E pelo teu furor conturbados, ficamos perturbados, ficamos sem saber o que fazer. Fruto do pecado. Vocês acham que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por quê? O que levou isso? O pecado? Deus ficou irado. Expulsou. Eles ficaram conturbados, E agora? Como vai ser? Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não há nada. Não tem como dissimular. Não tem como fingir. Não tem como expressarmos um sorriso amarelo para Deus e Ele acreditar que está tudo bem. Ou, como dizem, como falam, derramar lágrimas de crocodilo, dizendo estar arrependido, quando ele olha para o coração e não vê arrependimento. Não tem como enganar a Deus. Não tem como. Ele conhece os nossos pecados, as nossas iniquidades estão diante dele. E à luz do seu rosto, os nossos pecados ocultos. Ocultos. Até aqueles que nós desconhecemos. Aí fazemos como salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes temos caminho mau no nosso coração e achamos que está tudo bem. Não, mas é por causa disso. Não, é por causa daquilo. Não, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. E a gente fica nesse auto-engano. E Deus sabe que não é nada disso. Judas falou: para que esse desperdício, esse perfume precioso sendo jogado nos pés? Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Todo mundo ali ficou: poxa, Judas é um cara bom, ele pensa nos pobres. Mas Jesus sabia que Judas não estava preocupado com os pobres. Ele queria aquele perfume para vender e ficar com uma parte para ele. Porque Judas era ladrão. Deus conhece o coração. Deus conhece a nossa mente. Deus sabe por quê a gente vem na igreja. Deus sabe por que a gente canta, por que a gente dança, por que a gente prega. Deus sabe por que eu estou aqui. Deus conhece. Não tem como fugir do conhecimento de Deus. Aí diante disso, só nos resta uma coisa: tirar as máscaras. Sermos verdadeiros e sinceros, porque com isso, com a verdade, com a sinceridade, Deus se agrada. Versículo 9. Pois todos os nossos dias passam na tua ira. Por que todos os nossos dias passam na ira de Deus? Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós estamos provocando a ira de Deus. Mas há graças pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aí os músicos sobem. Graças a Deus está acabando. Um breve pensamento.
Quem me dera, queridos, eu tivesse mais tempo para expor a palavra de Deus com riqueza de detalhes. Eu fico triste. Eu fico triste quando eu ouço um pregador, um pastor, um líder dizendo assim: o povo não aguenta uma palavra mais de uma hora. Eu fico triste. Porque a pessoa, quando fala isso, ela está desprezando o desejo das pessoas de ouvirem, de aprender. Talvez todos aqui querem mais? Não. Tem aqueles que pensam assim: já deu para conta, né? Chega. Acaba o culto. Mas não são com esses que nós, pregadores, temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com aquele que tem fome e sede. E diz: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É com esse que nós temos que nos preocupar. Aquele que não quer, me desculpa, levanta e vai embora. Mas não fica naquela oração contrária. Deus conhece os pensamentos, Deus conhece os sentimentos. Por isso, todos os nossos dias se passam diante da sua ira. E outro ponto: estão desprezando o poder da palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Se eu estivesse aqui contando historinha, falando abobrinha, contando piadinha, tudo bem. Mas estamos aqui, nós subimos aqui para compartilhar a palavra de Deus, que é poderosa para transformar. Nós não queremos uma vidinha boa e melhor para vocês, não. Nós queremos transformação. Queremos salvação. Despertar em vocês o desejo, o amor, a paixão pela leitura da palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pela meditação da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus. Chega! Eu vivi muitos anos uma vidinha cristã meia boca, mais ou menos. E eu não quero isso para nenhum de vocês. Vocês conseguem entender, queridos? Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Ele está lembrando do tempo dele lá em Midian, no deserto. Havendo vigor até 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Depois disso é só canseira e enfado. Por quê? Quem vive muito vê muitos dos seus entes queridos partindo. Moisés, seus pais já tinham morrido. Mas aqui, quando ele chega perto do final da vida, primeiro morre sua irmã, Miriam, que foi praticamente uma mãe para ele. Depois morre o seu irmão Arão. As pessoas que ele conheceu, que ele amou, foram morrendo. Mas esse homem preservou o amor pela vida. Sabe por quê? Porque ele olhava para aqueles que ainda estavam vivos e dizia: esses precisam de mim. Precisam da minha oração, precisam da minha intercessão. Eu não posso partir agora. Eles precisam da minha experiência. Eles precisam das minhas lições de vida, porque eu tenho para dar. Compartilhar com eles, as crianças, essa nova geração de israelitas que nasceram no deserto, que não conheceram o Egito. Elas precisam ouvir essas histórias. E eu vou contar para elas essas histórias. Fazer com que elas sejam apaixonadas por Deus. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabendo disso, não desperdice seu tempo com bobagens. Não desperdice. O lazer é importante, o descanso é importante. Mas tudo a seu tempo. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar.
Dedique-se às coisas que realmente importam para essa vida e para a vida futura. Passa rapidamente e nós voamos. Versículo 11, vou dar uma acelerada. Quem conhece o poder da tua ira? Nós não conhecemos. Nem quero conhecer. Deus nos livre de nos depararmos e de conhecermos a ira dele. Quem conhece o poder da tua ira, Senhor? A tua cólera, segundo o temor que te é devido. Quem é que conhece aqui? Não conhecemos. E que Deus nos livre de vir a conhecer. Versículo 12. Moisés, com 120 anos de idade, escreve: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a calcular aonde fomos bem, aonde fomos mal, aonde ganhamos, aonde perdemos, aonde acertamos, onde erramos. Ensina-nos, Senhor, para que possamos alcançar coração sábio. E aí ele faz uma oração: Senhor, volta-te, Senhor, volta-te. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão, Senhor, da tua igreja. Tem compaixão, Senhor, do teu povo. Tem compaixão, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui presente. Tem compaixão, Senhor. Sacia-nos de manhã. Alegra-nos pela manhã, Senhor. Os primeiros dizem que aquele povo viu o maná, acordou, saiu das suas tendas e viu o maná, pão. Imagina a alegria, o gozo, o regozijo daquele povo. Mas depois, com o tempo, 40 anos, aquilo ali se tornou comum para eles. Eles acordavam de manhã, saíam colhendo maná, nem agradeciam mais. É comum a gente acordar de manhã, né? Com sol, com chuva, mas acordar. Não é comum a gente acordar de manhã, abrir o olho, estou vivo. Às vezes a gente lembra de agradecer, às vezes a gente esquece, porque o fato de estar vivo é tão comum, é tão banal. Um prato de comida, ter um teto sobre a cabeça, ter o que vestir, ter água para tomar banho, água para beber, é tão comum que a gente já nem agradece mais. Dá-nos, Senhor, coração sábio. Sacia-nos, alegra-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O Senhor é a nossa alegria. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Até nos dias de aflição. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, estou de pé, firme e forte contigo, apesar das aflições, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Por tantos anos quanto suportamos adversidades. A vida é cheia de adversidades. Mas o fato de termos Deus é motivo de alegria, de nos regozijarmos, de nos alegrarmos e cantarmos com júbilos louvores a Deus. Seja sobre nós Pulei o 16. Aos teus servos, Senhor, apareçam as tuas obras. Não fique olhando para as coisas ruins deste mundo.
elas estão aí todo o tempo nos atacando, nos afligindo, mas ele diz aqui: Senhor, apareça as tuas obras aos teus servos, ainda que o mundo não veja, ainda que o mundo não reconheça, nós podemos ver e reconhecer as obras de Deus e louvá-lo por causa delas. Apareça, Senhor, as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos nos colocar de pé.